Vamos lá, começamos o capítulo e ele está de volta. Kuro aparece na capa dessa semana ao lado de vários gatos e está lendo um livro chamado Herança. Nada mais, nada menos do que o próprio Kuro lendo um livro chamado Herança. Tem um gato que está lendo um livro ao lado dele e vários seis de Mu formando ali as caudas, né? Tendo um formato ali das caudas dos gatos nessa capa. Ao fundo, vemos a lua crescente, símbolo esse da família Fingernet. E Mu e os Fingernet sempre estiveram juntos. Agora vamos para o destaque dessa capa para os Goroaces. Se você não quer acompanhar essa parte, você pode pular para 3 minutos e 31 buracos no mundo. Para os Goroaces temos Kuro, livro, gato, lua e flores. Vamos começar com Kuro. Lembra da nossa teoria do que parece, mas não é? Kuro é totalmente esse ponto de vista. Foi preso, mas não era ele. Se tornou mordomo, mas depois se revelou um pirata. Kuro é a completa visão de Musama. Quem é você de verdade, ó governante desse mundo? Seu Goroace nos leva ao capítulo 96, um capítulo marcado de mas não é, porque Zoro encontra Tashigi, que se parece com Kuina, mas não é a sua antiga amiga. O capítulo 96 também é marcado pelo primeiro cartaz do Luffy, e sobre a justiça absoluta da marinha, lema que os marinheiros carregam em suas capas. Esse lema será importante nesse capítulo. Mihawk chega na base onde o Shanks está para falar do Luffy. Shanks é a representação de um Fingerland, e ele pode ser um Tenryubito. Mihawk só pode ser uma figura ali ligado a Imu-sama. Então, lembre-se, parece, mas não é. Vamos para outro Goroace relacionados a esse capítulo. A palavra livro nos leva ao capítulo 4. 4 é morte em japonês. Quem mexe com o Capitão Morgan é morto. O Goroace para gato nos leva ao capítulo 25. Capítulo esse que Luffy e o Usopp descobrem que o mordomo, na verdade, é um pirata. Mas não é. O Goroace de lua nos leva ao capítulo 29. Luffy está na capa do capítulo com uma jaqueta escrita branco total. Bom, nem preciso dizer mais nada, né? Esse Oda é literalmente maluco. Luffy também está perdido nesse capítulo. Onde fica o norte? Mas o norte é o norte, certo? Menos em One Piece. De acordo com o capítulo 1056, onde era para ficar o norte está o nordeste. O mundo de One Piece teve um deslocamento de 45 graus, onde o nordeste se tornou o norte. O Usopp, na próxima vez, me diga pelo menos onde é o norte. E para encerrar, temos o Goroace de flor que nos leva ao capítulo 87. Na capa, vemos o Kobe estudando um livro. Livros levam as pessoas à morte. Disparos também são feitos nesse capítulo através de uma colmeia, sendo um poder ali do tio. Colmeia é Hashinosu em japonês. O mundo de Musama é cheio de buracos. Com isso, é uma grande colmeia? É dessa forma que o eixo do mundo foi deslocado em 45 graus? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1090 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, finalmente o capítulo 1090 de One Piece está entre nós, o que é algo bom e algo ruim também, né? Porque aí semana que vem que não tem capítulo, né? Semana que vem acaba não tendo capítulo, mas vamos aqui falar sobre o capítulo 90, vamos falar aqui sobre o vazamento do capítulo 90 de One Piece. E cara, Eiichiro Oda está cozinhando, Kuro na capa, muita informação, muitos detalhes pra gente falar sobre os Goroaces. E a gente segue também com todo o contexto do capítulo logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode se inscrever lá no Vida de Geek, é muito importante você se inscrever por lá, porque a gente tá falando sobre séries, filmes, animes, muitos conteúdos interessantes lá no Vida de Geek pra você poder participar também. Vamos ao capítulo.
Luffy começa falando ali no Dendemushi e está dizendo que o seu nome é Monkey D. Luffy, o homem que se tornará o rei dos piratas. Os Mugiwaras tomam o comunicador do Luffy e perguntam ali sobre o que ele está fazendo. O capitão se vira para os marinheiros e diz que se eles valorizam a vida da York para retirarem todos os navios da ilha. York começa a gritar pedindo socorro, enquanto vemos Kizaru reagindo às falas ali do Luffy. E os marinheiros começam a dizer que o capitão é mau mesmo como os boatos dizem. Vemos que Morgans está espionando a abordagem do Luffy, enquanto Vivi fica em choque com as palavras do Mugiwara. Os Goroseis em Mary Jose estão ouvindo as palavras também, e Marcos questiona se era mesmo o Luffy do Chapéu de Palha e questiona quem ainda está vivo ou ferido. Luffy então começa a responder, mas antes que pudesse terminar de falar, alguém desliga o comunicador. Peter, estranhamente, sabe que se trata de Nico Robin. Bem esquisito que toda vez que uma informação é dada sobre os Mugiwaras, é esse cara que fala. Foi ele quem apresentou o nome da Gomu Gomu no Mi Comunica, e agora, ao ouvir a voz da Robin no comunicador, ele consegue reconhecer que é ela. Vemos os Mugiwaras e Nami está frustrada com a boca grande do Luffy. E Robin puxa a orelha do capitão, dizendo que eles só devem conversar com os marinheiros e que não se deve entregar informações assim aos inimigos tão facilmente. Luffy pede desculpas, mas ao mesmo tempo fica feliz porque conseguiu um álibi para que a frota da marinha recue. E o Usopp lhe chama de idiota, perguntando mesmo se havia achado que isso poderia ser uma verdade. Volta para o cerco e Saturno responde que eles precisam proteger 3 coisas a todo custo. Em primeiro lugar, a integridade física da York, já que ela carrega todos os dados do Vegapunk. Em segundo lugar, manter em segurança os arquivos do Vegapunk que compõem o cérebro do cientista. E em terceiro lugar, a usina de energia. Aqui o kanji de usina é o mesmo de reator, os que enriquecem itens de radiação. Saturno diz que o segundo e o terceiro lugar podem ser perdidos, mas York não está em negociação. Doberman fala que os agentes da CP e Rob Lucci ainda estão na ilha, e Saturno não liga. Ele diz para o vice-almirante apenas para fazer o que é melhor para eles. Ou seja, se o melhor para eles para terem a York em mãos é matar Lucci e Kako, eles farão. Saturno diz que os seres humanos não são diferentes dos insetos. Mesmo que eles diminuam, eles se multiplicarão novamente. Olha aí, rapaziada, o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, o mundo de One Piece parece ser uma grande colmeia. Até mesmo ali, a forma como os Goroseis pensam que os seres humanos são apenas insetos e que por mais que vocês matem, por mais que eles possam morrer, eles serão multiplicados, eles se multiplicarão novamente. Então, tudo leva ao entendimento de que o planeta Terra atual de One Piece seja literalmente uma grande colmeia de insetos, né? De que as ilhas ali fazem parte de todos esses buracos ali das colmeias. Achei esse ponto extremamente interessante, a forma realmente como o Oda tá amarrando ali Hashinosu com a forma realmente dessas habilidades ali do Tio, quando a gente comparou ali nos Goroaces, foi algo realmente interessante e tá aí, né? Insetos, seres humanos, a forma como tudo isso pode ser aplicado, de como o mundo de One Piece é uma grande colmeia. Volta pro domo e York está chorando, questionando a todos se eles ouviram que ela fez um acordo com os Goroseis. York fala que se eles machucarem ela, eles vão fuzilar a ilha até não aguentarem mais, e tudo será destruído. Nami dá uma bofetada ali na York, deixando um galo enorme na cabeça dela, e a Vegapunk diz que a navegadora pagará por isso. Nami levanta o bastão para atacá-la de novo, e assim York diz que reclamará com os Goroseis, e a navegadora diz que para ela pode reclamar com quem quiser, sendo segurada ali pelo Zoro. O espadachim pede para Nami se acalmar, dizendo que York nem está mais armada. E vemos a Robin que está com seu dorso bem ferido, mas o Chopper está a tratando, questionando se a dor de suas feridas diminuíram. Então, vemos um painel muito bom do Oda, com todo mundo aparecendo. Frank e Brook estão assustados com as ameaças ali da Nami, esfregando o bastão na cara da York. Jimmy está ao fundo descansando. Chopper continua o tratamento de Robin com a Mugiwara, dizendo que graças ao médico ela está bem. E Chopper fica sem graça ao ser elogiado. Stella está ao centro da sala em estado de stand-by. Enquanto ao fundo vemos Kako acamado conversando com Lucci, e Kako diz que se sente culpado, pelo que parece, pela forma como eles lutaram. Kako lamenta o resultado, por mais que tenham encontrado 2 serafins, e Lucci diz que entende e pede para ele descansar e vá dormir um pouco.
branco. Lilith está chorando pela morte de Pitágoras, Shaka e Edson, mas o Soap lhe corrige dizendo que Edson ainda está vivo, com o atirador e Atlas trabalhando nos equipamentos. O Soap pede para que Lilith pare de gritar, porque ele está tentando ligar para o porão da base, enquanto a Vegapunk está chorando, abraçando o Edson. Na mesa central temos Luffy e Bonnie comendo sem parar, com Sanji admirando a beleza da garota. Kako começa a falar com Lucci sobre 4 deles que ficaram extremamente feridos e 2 Vegapunks que foram mortos, e questiona ao Lucci o que ele está fazendo. O mesmo responde que nada, e está falando apenas consigo mesmo. E então o Soap consegue contato com a galera do porão. Quando vemos o quadro, lá está rolando uma festa entre os agentes da CP, e os mesmos começaram a gritar de que devem suas vidas à tripulação dos Chapéus de Palha. Alguns membros pedem para parar de dizerem isso, porque podem ter escutas na base, enquanto comem pelos dias que ficaram com fome. Mas, mesmo assim, eles dizem que estão com medo das criaturas que estão ao lado deles. Eles ficam com medo dos serafins que estão ao redor, e o Soap pergunta a Stella se ele garante a segurança dos CPs, e o mesmo confirma. Ele diz que a bolha na qual os serafins estão presos são feitas do mesmo material que o Bubble Shield que os pacifistas possuem. Então, vemos um quadro de todos os serafins presos nas bolhas, e que elas são resistentes até mesmo a bombas, e que é fabricada com a água do mar. Um escudo mais que perfeito para conter os serafins. E vemos S-Hawk falando pela primeira vez, questionando como eles ousam trancá-los naquele lugar. S-Snake começa a falar também, dizendo que em todo caso eles não precisam se preocupar, pois não receberam ordens para exterminá-los, e continua falando que eles não farão nada contra os CPs. Mas S-Snake parece meio estranha, ela está corada, e Frank lhe agradece dizendo que é grato pela Serafim despetrificá-lo, e Vegapunk acha estranha essa informação porque não a programou para isso. Só que então temos um curto flashback, e Luffy não soube diferenciar S-Snake de Hancock. Ele informou que aqueles que ela petrificou são seus amigos. O capitão disse que a única que pode salvá-los era ela, e S-Snake concorda, mostrando que a garota havia também adquirido a doença do amor da Hancock. Jinbe ri, dizendo que S-Snake é mesmo uma cópia da Hancock, que ela trata todo mundo mal, menos o Luffy. E o Jimbão continua dizendo que isso é algo engraçado, de que todos os serafins têm a mesma relação com Luffy que seus originais. Vegapunk começa a anotar essas falas do Jinbe, percebendo que certas características dos originais são herdadas pelos serafins. Luffy olha pela televisão e agradece a Hancock, e S-Snake fica envergonhada, dizendo que parece não ter ouvido direito, questionando se o capitão havia dito para ela que lhe amava. Atlas toma a fala e diz que ainda não conseguiu abrir a cúpula, e Stella responde que eles precisam conseguir fazer isso, senão não conseguirão escapar. York começa a falar que as tentativas deles são inúteis, porque ela congelou todo o sistema com uma senha secreta, e que não compartilhará com ninguém, não importa o que eles façam. Lilith fica pistola com York, e a vilã diz que a senha e o governo mundial é aquilo que está lhe mantendo viva, reclamando de que estava com fome. Stussy chega e diz para Stella que estão cercados com uma frota de mais de 100 navios, com 30 mil soldados neles. Sanji, todo abobalhado, oferece um café para ela, e Vegapunk se vira para Nami questionando se ela era mesmo uma navegadora, e ela responde que sim. Nami diz que Log Pose ainda não definiu uma nova rota, mas ela guardou as marcações que conseguiu em Wano, e Vegapunk revela que se trata de Elbaf. Luffy e o Soap ficam em choque, dizendo que finalmente irão para lá, e que há muito tempo sonham em visitar a Ilha dos Gigantes. O Soap e Luffy ficam felizes pelo próximo destino ser Elbaf, e Stussy, que aceitou o café do Sanji, pede para Lucci parar de encará-la. Stella diz que é algo bem de sorte o navio do Chapéu de Palha estarem perto deles, mas com a ilha toda cercada é impossível escapar pelo porto. Stella diz que assim que abrirem um domo conseguirão fugir para o Nordeste, escapando pelo outro lado da ilha. Vegaforce 01 ajudará eles a fugirem, e ele fica aliviado
de Sunny estar perto do robozão. Vegapunk diz que gostaria que o robô voasse mais além, mas ele só pode voar no rastro de Egghead e que cairá assim que passarem as linhas inimigas. Frank diz que isso não será um problema, já que o burst do Sunny pode fazê-los escaparem. O Mugiwara diz que ninguém poderá segui-los depois que o Sunny saltar 1 km de distância, surpreendendo Stella com a informação, o que faz Vegapunk dizer que esse será o plano definitivo. Stella fica ainda surpreso com a informação de que o combustível do Sunny é a cola de Coca-Cola, mas Atlas vem e joga um balde de água fria neles, dizendo que, antes de tudo, eles precisam liberar a cúpula, e York começa a rir, comentando que eles nunca vão obter a senha. Stella, Edson e Atlas começam a trabalhar com os 3 Vegapunk, dizendo para nunca os subestimarem. Vegapunk passa as novas ordens para Lilith mover o Vegaforce 01 para o outro lado da ilha, enquanto Frank, Luffy e Bonnie vão com ela. Eles falam que essa é a coisa certa a se fazer, já que o domo pode ser aberto a qualquer momento. Se eles já estiverem do outro lado, vão ganhar tempo. Lilith está feliz pela possibilidade de deixar a ilha, já que nunca saiu de Egghead, e Frank diz para ela que não estão fazendo um tour pelo mundo. Luffy diz que ficará meio triste e que sentirá a falta da comida da ilha. Bonnie dá razão ao capitão, dizendo para eles que quando voltarem, eles precisam buscar mais pizzas. Mas o Mugiwara apenas responde que Sanji pode cozinhar para eles, e ela fica feliz ao ouvir isso, lhe chamando do homem que é hábil na culinária e que é forte em lutar. Será que mais uma entrou pro time do cozinheiro? Luffy questiona por que o humor de Bonnie melhorou, e ela disse que quando desistiu de matar o Vegapunk, um peso enorme saiu dos seus ombros. O capitão diz que, se for o caso, Bonnie não vai mais incomodá-los com lágrimas como fez na noite anterior, e ela briga com ele dizendo que não estava chorando. Caraca, muita informação sobre esse capítulo, né? Muita informação mesmo sobre esse capítulo, muitos detalhes, muito ponto de vista, mas não tem como deixar de falar sobre essa ligação ali da Bonnie, da desistência dela de matar o Vegapunk, porque se ela acessou as memórias do Kuma e agora não tem mais vontade de matar o Vegapunk, isso é o contrário do que a gente estava esperando, que através das memórias do Kuma ela ficasse ainda mais com raiva do Vegapunk, e não foi o caso, né? Não foi o caso de que ela realmente, ao acessar as memórias, a gente pode observar até mesmo ali que talvez aquela teoria da Bonnie ser ali uma cópia, né? Ser realmente uma cópia dela mesma, já que aquela teoria mostra que a Bonnie verdadeira havia morrido e havia sido criada ali junto com o Vegapunk e o Kuma, e até mesmo ali com dados e até mesmo coisas vindas da Big Mom, por isso que ela se lembra tanto, por isso que ela parece tanto com a Big Mom nova, né, nessa geração. Então a gente tem esses detalhes, esses pontos interessantes sobre a Bonnie e a forma realmente como eu quero logo essas memórias do Kuma, como tem detalhes importantes dessas memórias, o que pode fortalecer ainda mais a ideia de que todo esse relato realmente aconteceu em God Valley. Voltamos ao cerco da marinha e os agentes relatam que conseguiram entrar em contato com Lucci e é descrito o que está ocorrendo no domo, porque o CP deu com a língua nos dentes. Esse Lucci, o cara nunca aprende. Vemos Kizaru se encontrando com Saturno e o Gorosei pergunta ao almirante se ele ouviu os relatos e Borsalino responde que sim, que eles encurralaram Luffy feito um rato. Saturno questiona a Kizaru que o sistema de defesa de Egghead é feito com lasers e pergunta ao almirante se ele pode adentrar ao lugar, já que é feito de luz. Kizaru responde para ele que parece ser possível, mas o problema é que o guarda que vai lhe recepcionar em Egghead é um antigo amigo seu. Saturno diz que Kizaru só deve ignorá-lo, mas o almirante diz que não pode ignorar isso, já que isso negaria sua justiça e que não violará seus princípios com a permissão do Gorosei. Kizaru continua dizendo que se atacarem assim do nada, Sentomaru vai coordenar que todos os monstros marinhos e os pacifistas os ataquem imediatamente e que terão perdas imensuráveis. Saturno fica irritado, dizendo que a situação está cada vez mais complicada e questiona o lugar onde fica a usina. Kizaru responde que Lucci já havia dado essa informação e isso é tudo que eles queriam. E agora o plano será colocado em prática. Lucci é um cara muito intrigante, né? O Lucci é um cara ali que a gente
consegue odiar. É um personagem que a gente consegue odiar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando o que o Oda quer trabalhar com ele ainda, né? A gente já percebeu ali que o governo mundial, ele também já recebeu essa informação de que o governo mundial quer destruir a ilha e não importava se ele estava dentro ou não. Ele recebeu essa informação, ele sabe desse intuito de que o governo mundial não liga para a vida dele e que ela é totalmente descartável. Mas ao mesmo tempo, ele entregou essa informação, esses pontos ali para o Kizaru. Será? Existe uma possibilidade mesmo do Lute ter entregado informações falsas? Ter entregado realmente detalhes falsos ali para o governo mundial? O que vocês acham? Você acha que o Lute tem essa capacidade? Ou ele vai ser esse personagem cego até o final, né? Eu decidi seguir ali o governo mundial, servir a marinha e eu vou com eles até o fim. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, porque o Lute é realmente um personagem extremamente interessante. Os comandos estão sendo dados e os marinheiros vão começar os ataques. E vemos todos os vice-almirantes se preparando para o combate. Na cúpula, Luffy e os demais chegam no Sunny e no Vega Force, e o capitão está feliz por causa das nuvens que fazem ele pular, uma referência a Skypiea, e agora também as suas habilidades de transformar o chão em borracha. Frank diz que está feliz pelo Luffy estar feliz, mas ele pede para o capitão se concentrar na missão. Mas com isso, na base da marinha, Kizaru se prepara. Ele se transforma em um feixe de luz e se move em uma velocidade absurda. Sentomaru reconhece o poder do Kizaru, chegando e diz para os pacifistas para aniquilar o inimigo. Kizaru fica feliz por ter encontrado Sentomaru e o mesmo se prepara para defender o golpe do almirante. E o garoto diz que sua defesa é a mais forte de todo o mundo. Nisso, vemos na capa do Sentomaru e do Kizaru a justiça que ambos acreditam, se chocando frente a frente. O impacto é sentido por Luffy e diz que uma pessoa muito forte chegou na ilha, ao observarem uma luz navegando por Egghead. Bom, e mais uma vez nós temos outros detalhes aqui importantes revelados pelos Goroaces, né? Lembra que eu falei pra você que o Goroace ali de Kuro com justiça ligado totalmente ao capítulo 96, na qual eu falei pra vocês no começo do vídeo? Então, tá aí, meus amigos, Eiichiro Oda desenhando as coisas na nossa cara. O capítulo 96, a gente vê aquele quadro fantástico, né, dos marinheiros com o símbolo de justiça em suas capas, ou coisa do tipo, e agora, mais uma vez, depois de sei lá quantos capítulos, né, quase mil capítulos pra frente, a gente observa essa cena mais uma vez rolando por causa do Kuro que estava na capa através do Goroace. É inacreditável o nível de detalhamento que o Oda consegue colocar na sua história. A forma realmente como ele tá pensando ali nos Goroaces, nas inversões de capítulos, na forma realmente como ele vai deixando a sua história viva, né? Que sempre a gente tá voltando, relendo, comentando, e tudo isso são pontos importantes pra gente observar a forma como ele vai conectando as situações na história. E agora, provavelmente veremos Luffy e Sentomaru versus ali o Kizaru, né? O confronto meio inverso que aconteceu ali em Sabaody, já que tanto ali o Kizaru estava correndo atrás dos Mugiwaras e o Sentomaru acabou indo atrás, conseguindo encontrar eles de verdade. E agora provavelmente vai rolar a pancadaria de Luffy e Sentomaru versus Kizaru. Isso vai ser muito interessante a partir de agora, depois do lançamento do capítulo 1091. Que pena ou que bom que o capítulo 1090 vazou essa semana, mas se vazou essa semana quer dizer que na próxima nós não temos o capítulo de One Piece.